من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. فقد قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا. Meus prezados irmãos, em primeiríssimo lugar, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, mandamos bênçãos para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso reitor, o nosso professor, aquele ser que ensinou-nos a religião sem aumentar e nem diminuir nenhuma coisa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, por hoje iremos recordar-nos acerca do perigo da nossa língua. Inshallah subhanahu wa ta'ala, hoje falaremos acerca da língua. Sabemos muito bem que nós pouco falamos do perigo que tem esta nossa língua. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, no Surah Qaf, disse o seguinte: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Certamente não existe nenhuma palavra que uma pessoa vai pronunciar, não existe nenhuma fala que um ser humano vai proferir, إلا لديه رقيب عتيد, a não ser que haja um observador a registrar, que significa tudo quanto nós falamos. Existe uma pessoa ou um ser, para melhor dizer, um ser que está a registrar de tudo que nós estamos a falar. Esta coisa pode ser boa, pode ser má coisa, e pode ser uma coisa neutra, para dizer que existem palavras que nem boas são e nem más são. É claro que também essas palavras são registradas com o observador. A pergunta agora é: quem é essa pessoa ou quem é esse ser que registra estas palavras que nós proferimos? E a resposta, irmãos, vocês bem sabem. Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte: que na verdade nós colocamos sobre todos os seres humanos um guarda ou guardas. وَإِنَّ عَلَيْهَا لَحَافِظُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Quem guarda essas palavras é o Kiraman Katibin, nobres, registradores. O que quer dizer que nós temos anjos em nós mesmos. Um que está no nosso lado direito, o outro está no nosso lado esquerdo, que registra tudo que nós falamos. A pergunta é: quantos de nós diariamente falamos uma coisa que achamos que não é uma coisa importante? Quantos de nós falamos uma coisa que
que achamos que diante de Allah, Allah não vai considerar isto aqui. Quantos de nós falamos coisas, por isso, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala registra tudo, até o seu, eu hoje vou comer, Allah registra, wallahi wa billahi. Mesmo você dizendo, eu bebi, aqueles anjos registram, wallahi wa billahi. Aquele seu dizer que eu hoje vou dormir, aqueles anjos registram que o fulano disse, hoje vou dormir. O que quer dizer que não existe nenhuma palavra que os anjos não registram. Allah é que vai saber como peneirar. Allah que vai saber como vai ceifar as palavras que Ele quer e as palavras que Ele vai deixar. Mas os anjos, wallahi, registram cada palavra que você fala. Pode ser boa, pode ser má, e pode não ser boa, e pode não ser má. Eles registram. Por isso mesmo, certa vez, o Imam Ahmad, radiyallahu anhu, ele estava doente. Aquela doença, infelizmente, conseguiu o nosso Imam Ahmad. E estava na cama, a gemer, a chorar. Nós sabemos muito bem que quando a pessoa adoece, começa a trazer aqueles gemidos. A todos dizem, vou morrer. Aquele homem entrou naquela casa onde estava o Imam Ahmad e disse que, olha, Imam, Imam Ahmad, eu ouvi um tabina chamado Taus. Ele disse que, olha, esses anjos que Raman Katibina registram até o gemido de uma pessoa. Eles registram. Quando o Imam Ahmad ouviu aquilo, parou com os gemidos. Doía, é claro que doía, mas ele também tinha medo de os anjos registrarem o gemido daquele imam e Allah subhanahu wa ta'ala ir julgar por causa daquele gemido. A pergunta é, quantos de nós falamos bujardas e não nos interessamos, não é nenhum problema, vamos falar e não controlamos a nossa fala, nem a nossa língua controlamos? Quantos de nós? Quantos de nós diariamente falamos, até não queremos calar, mesmo sabendo que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Aquela pessoa que sabe que eu acredito em Allah e acredito no dia do juízo final, falyakul khayran, que diga boa coisa, ou liyasmut, ou se não tiver algo para dizer, que cale-se. Mas hoje em dia todo mundo quer falar e não se importa. Aquilo que está a falar é verdade ou é mentira, não tem nenhum problema. Mas wallahi wa billahi, esses anjos registram de tudo que nós falamos. Por isso mesmo a língua tem um grande perigo diante de Allah. Razão pela qual, se você for observar no Surat Nur, versículo 15, Allah subhanahu wa ta'ala disse, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. Vocês proferiam coisas com as vossas línguas, difundiam coisas com as vossas línguas. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. E vocês falavam a partir das vossas bocas. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ. Aquilo que vocês não sabiam, você não sabe, e está a comentar algo que não sabe. Mas laysa lakum bihi ilmun, não sabe, e você está a comentar. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Vocês estão a achar que isso é uma coisa leve diante de Allah. Vocês acham que isso é uma coisa, é mais uma coisa diante de Allah. Não, irmãos. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Vocês falam isso achando que é uma coisa insignificante diante de Allah. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Mas devem saber que diante de Allah é uma coisa tão grandiosa. E este versículo, se vocês forem observar o sabab nuzul,
O motivo da revelação deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala revelou na altura em que a nossa mãe Aisha radiyallahu anha, pessoas disseram que ela tinha feito zina. Quer dizer, vocês conhecem muito bem aquele homem, aquele grande hipócrita no tempo de Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era chamado de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Este Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sabe muito bem, não quero alongar com essa história, somente quero resumir. Enquanto voltavam, o Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, junto com a sua esposa, e evidentemente, enquanto voltavam daquela batalha, a esposa, assim como as outras mulheres, sentiram que deveriam fazer necessidade e saíram onde se montavam naqueles cavalos e foram diretamente àquelas matas. Depois de atender às necessidades, a nossa mãe Aisha radiyallahu anha, enquanto voltava, ela percebeu que tinha deixado um colar lá. Caía um colar e ela tinha que voltar, levar aquele colar. E pessoas pensaram que, quando voltaram aquelas outras mulheres, pensaram que ela também estava ali naquele grupo e foram-se embora deixar a Aisha sozinha. A Aisha veio ali, não encontrou nenhuma pessoa. Ela disse que, olha, eu vou sentar aqui. Se por acaso eles perceberem, é claro que vão voltar. Só que, infelizmente, pessoas foram-se embora. E, felizmente, o Safwan, um grande sahaba, no tempo de Nabiullah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele ficava atrás para dizer tudo que os muçulmanos perdiam. Ele é que tinha que apanhar. Irmãos, acreditem, o Safwan, quando estava por perto, viu aquela mulher, a mulher de Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A única coisa que ele fez é saiu do cavalo, nossa mãe entrou e ele começou a conduzir. Quando chega na cidade, a primeira pessoa que viu é Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Logo quando ele viu, correu até a cidade e disse que, olha, pessoa estava a fazer zina, Safwan com a Aisha estava a fazer zina. Eu vi com os meus olhos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O Safwan com a Aisha fizeram zina. E vocês sabem muito bem, quando a notícia cai numa cidade, todo mundo começa a espalhar. Afinal é o que aconteceu, afinal é o que aconteceu. Todo mundo, aquele boato rolou naquela cidade. A Aisha não sabe nada. Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, acredita, irmãos, quando percebeu esta informação, ficou um mês com dor de cabeça. Nem um wahi era enviado, um mês inteiro. Só para resumir, a Aisha radiyallahu anha não aguentou com aquela pressão, até que disseram, olha, vai na sua mãe, vai ficar na sua mãe, para esperar este todo boato acabar. Está a ver? Por causa de uma coisa que nós não sabemos, estamos a difundir e não sabemos e não temos conhecimento. E hoje em dia acontece isso, irmão. Wallahi wa billah, acontece. Você está nas redes sociais, vê uma informação e você só com um clique, só com um clique, partilha daquela mensagem, não sabe se é verdadeira ou é uma mentira, que não rimeria inimigo, não quer que tenha. Já você também partilha aquela informação. Na medida em que tu partilhas, não sabe se é verdade ou mentira. Pode ser que 1 milhão de pessoas podem ver. E se por acaso for uma mentira, pode ser que depois da sua morte, aquela informação permaneça. E se permanecer, qual será o seu término? Qual será o seu término, irmãos? Nós não queremos nos preocupar. Queremos ganhar likes. É só a primeira a partilhar, logo já partilhou. Não sabe se é verdade. Você encontra um irmão a falar do outro irmão. Afinal, eu também esperava isso, pá. Aquele também foi assim mesmo, pá. Pá, espera lá, deixa eu ter que escrever aqui uma coisa. Subhanallah. Você não sabe o que está a falar. Não procurou evidências. Você pensa que é uma coisa leviana, mas diante de Allah, Wallah é grande.
E você vai responder cada palavra que você fez com que as pessoas ouvissem de ti. Wallahi. A Aisha radiallahu anha, wallahi, ficava no quarto. Ficar no quarto, pedindo a Allah, oh Allah, estou a pedir pelo menos mandar revelação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Finalmente, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o versículo que defendia nossa mãe Aisha e dizia que o Abdullah ibn Ubay ibn Salul tinha mentido. Mas por causa de o que é isso tudo? Por causa de uma e única palavra, a Aisha fez zina. A Aisha fez zina. Por causa desta palavra muito curta, a Aisha fez zina. Por causa desta palavra, wallahi, toda a cidade estava calma. Wallahi, um mês, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não recebeu informação. Não recebeu revelação por causa de um mês. Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam até pedia conselho para o seu primo Ali radiyallahu anhu. Olha, Ali, o que posso fazer? Estou mal. Até Ali falou uma coisa que ele não queria falar. Disse, olha, ó profeta, mulheres são muitas, por que não casas? Tem muitas mulheres, por que não pode casar? Toda hora, o que posso fazer? Mulheres são muitas. A Aisha diz que essa palavra eu nunca esqueci. Saindo de Ali radiyallahu anhu. Mas ele também recebia pressão. Irmãos, por causa de uma curta palavra, a Aisha fez zina. Aconteceram esses todos os problemas. E você somente diz, eu somente partilhei, não fui eu a criar isto. Não, só por ter partilhado também você tem ajr. Vai ter uma porção diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse o seguinte: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Aquela pessoa que acredita em Allah e no dia do juízo final, falyakul khayran, deve falar verdade, deve falar uma coisa boa, ou liyasmut, ou se não tem, melhor calar. Melhor calar. Nós não podemos tirar decisões daqui para que estamos a tirar decisões, não podemos fazer assim. É um grande problema diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E você vai responder diante de Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Meus prezados irmãos, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse o seguinte: Wa inna ar-rajula, na verdade homem, la yatakallam bi kalimatin, pode proferir uma palavra, pode proferir uma única palavra, min sakhatillahi, só que com esta palavra Allah subhanahu wa ta'ala zangar com este indivíduo. Com esta mesma palavra Allah subhanahu wa ta'ala zangar com este homem. La yulqi laha bala. O este homem pensando que é uma palavra que não tem nenhuma importância, uma e única palavra. Você pensando que não tem nenhuma importância, Allah subhanahu wa ta'ala pode te introduzir no inferno por causa desta mesma palavra. Uma pessoa pode falar uma e única palavra pensando que é uma palavra insignificante, mas Allah subhanahu wa ta'ala te introduzir no inferno. Por isso mesmo, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dizia: se não tem algo a falar, melhor calar. Nós, principalmente esta nossa geração, esquecemos a nossa língua. Esquecemos o perigo da nossa língua. Uma vez que o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: a coisa que vai fazer com que as pessoas entrem mais no inferno é a sua língua. É a sua língua. Irmão, você não tem empeneirado as suas palavras. Você fala porque ouviu e não sabe se é verdade ou é mentira. Wallahi, diante de Allah vai responder.
diante de Allah vai responder. Aquele fulano, afinal roubou? Sim, roubou. Você está a escrever mensagem, todo mundo no Facebook deve saber. Wallahi, você vai responder diante de Allah. Vocês acham que é uma coisa leviana, mas diante de Allah é uma coisa grande. Porque a partir dessa sua mensagem, 1 milhão de pessoas podem ingerir. Pode ver essa informação. E depois de você morrer, a informação pode ficar no celular. As pessoas vão consumir diariamente. E você não sabe qual vai ser a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, uma única palavra pode fazer com que a sua ação, toda a sua ação, desmorone. Uma única palavra, irmãos. E Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em seguida disse, também ao inverso pode acontecer. Wa inna al-abda, um servo, pode falar uma única palavra, que ele pode achar que é uma coisa leviana, não tem importância. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ir lhe introduzir no Jannah por causa desta mesma palavra. Irmãos, devemos controlar a nossa língua. Por isso, as criaturas que mais vão entrar no inferno são as mulheres. O Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam certo dia encontrou um grupo de mulheres e disse: Ya ayyuhan nisa, ó mulheres, tasaddaqna, devem dar o sadaqah. E nossas mulheres de hoje em dia, infelizmente, esse hábito não tem. Se por acaso vocês querem confirmar, é depois de sairmos aqui, ir ver o sadaqah das mulheres, quanto vai sair? O sadaqah das mulheres é muito fraco na atualidade. Mulheres não têm hoje em dia. Mas você vai descobrir que a mulher tem no dia de rito de iniciação. Ali ela quer mostrar poder. Você encontra uma mulher, tem 5 anos, enquanto já enterrou um galão. Cada dia está a pôr dinheiro ali. Diariamente está a pôr dinheiro. O marido está a deixar um dinheiro suficiente para se comer bem. Mas diariamente está a se comer matapa e caracata. Matapa e caracata. Matapa e caracata. Você pergunta, amor, mas por que não podes cozinhar bem? Não, era nahianidá. Não hixiani. Você pensa que você meticais vai comprar peixe? Pessoas lá estão a dar dinheiro para se comprar peixe. Você deixa sem meticais. Essa pessoa, depois de 5 anos, vai encontrar que tem muito dinheiro para sua filha entrar no rito de iniciação. O famoso Ekoma. Irmãos, por isso Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dizia: tasaddaqna, deem sadaqa mulheres. Porque eu vi, o grupo maior que vai entrar no inferno serão as mulheres. Porque o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: takthurna lana, vocês amaldiçoam muito os vossos homens. Os vossos maridos, vocês amaldiçoam muito. O homem sai de casa de manhã e volta à noite. E quando tira 200 meticais, você começa a falar suas bujardas. Se não me conseguir, vai me deixar na minha mãe. Se não me conseguir, vai me deixar nos meus familiares. Se não me conseguir, me devolver. Casava por quê? Todos os dias eu estou a sofrer. Tukthirna lana. Vocês amaldiçoam muitos homens. Watakfurna al-ashir. São ingratas. Vocês são ingratas. Não sabem agradecer o pouco que o vosso marido traz em casa. Você não sabe que o seu homem é taximota. Diariamente está sendo insultado na estrada. O homem consegue ser meticaz. E quando chega em casa, você pergunta: e aí, Lela? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O homem enfrentou muitos problemas lá. O senhor diz: até sabe-se, quando a minha mulher, eu não trago plásticos, nunca sou recebido. E não me pergunta como é que você está, como é que você voltou do trabalho. A mulher te olha, já nos acostumamos a assim mesmo. Pode entrar, não tem problema. Mas no dia que traz plástico, esse é o marido. Por isso é a razão de muitas mulheres entrarem no inferno. Por quê? Por causa da sua língua. Não sabe controlar a língua.
Finalmente, o Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Aquela pessoa que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala e no último dia, falyaqul khayran, deve falar uma boa coisa, ou liyasmut, ou deve manter-se em silêncio. Irmão, eu vou te dar um conselho. Este é um grande conselho que vou te dar. E Allah subhanahu wa ta'ala é testemunha daquilo que eu vou falar aqui. Irmão, da agora em diante, de tudo que você for a falar, pergunte-se se isto que estou para falar é verdade ou não é. Qualquer coisa que você quer falar, pergunte-se primeiro, é verdade ou não é? 2, pergunte-se primeiro, isso que estou para falar está é verdade, vai prejudicar uma pessoa ou não? É que algumas vezes nós falamos se é verdade, mas prejudica as outras pessoas. A terceira coisa, qual será o impacto disso que vou falar? Será que vai beneficiar? Porque nós não podemos ser pessoas que toda hora falam e não tem benefício. Toda hora estamos a falar, não tem benefício nenhum. A pessoa entra, sai, sem ter tirado nenhum benefício. Não podemos ser assim, irmãos. Pergunte-se, é verdade ou não? Aí, quando ler mensagem no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, pergunte-se, isto que estou para partilhar é verdade ou não é verdade? Se for verdade, pode partilhar. E se não for verdade, melhor deixar. Irmãos, se por acaso a palavra é prata, devem saber que o silêncio é ouro. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.